Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Lidiane, seja bem-vinda. Karen, seja bem-vinda. Dani, seja bem-vinda. Andréia, sejam todos muito bem-vindos nesta live de hoje. Saudades de vocês, que vocês não têm noção. Muitas saudades de vocês. Pessoal, hoje, live de hoje com quem? Dr. Arthur, né? Daqui a pouquinho ele tá chegando aí. Nós vamos falar sobre a sexualidade das mulheres hoje. Vamos ver o que é que o Dr. Arthur preparou pra gente, né? Boa tarde, Dani. Vou aproveitar esse momento que vocês estão entrando. Boa tarde, Luiz, seja bem-vindo. Aproveitando esse momento que vocês estão entrando, gente, eu tô fazendo um movimento na minha rede inteira para ajudar a galera a voltar a se recontratar no mercado. Vocês estão me seguindo aí, né? Vocês viram como que tem... eu tô colocando bastante coisa nos meus stories. Tô preparando material top para entregar para vocês, vocês não têm ideia. Tá muito legal. Tá muito bacana, então vem novidades por aí, viu? Quero dar um jeito de ajudar esse povo todo aí a se recolocar no mercado o quanto antes, pra gente poder ajudá-los realmente, né? Ajudar essa galera toda a se retornar no mercado. Ó, quem chegou aí, Dr. Arthur, boa tarde, seja bem-vindo. Já vou chamá-lo para entrar aqui. Regiane, boa tarde. Daiana, boa tarde. Pessoal, por favor, manda coraçãozinho para nós aí, dispara aviãozinho para todo mundo, por favor, para que a gente possa encaminhar essa live para o maior número de pessoas. Olá, Áureo, seja bem-vindo. Marluce, seja bem-vinda. Pandine, Rosângela, bem-vinda. Fabi, Vanessa, seja bem-vinda. Então, voltando aqui, só aguardando o pessoalzinho entrar. Então, quero compartilhar isso com vocês. Então, vocês estão vendo esse baita movimento que eu tô fazendo na rede. Ontem eu pude compartilhar uma história com vocês que eu fiquei muito sensibilizada com o áudio que eu recebi de uma pessoa chorando no telefone, assim, na verdade ela soluçava no áudio porque perdeu o emprego, tá totalmente perdida, não sabe o que fazer da vida dela. Então eu já tava com algumas ideias na minha cabeça e a partir de agora, então, a gente vai entrar com tudo para ajudar esse pessoal a se recolocar no mercado. As estatísticas que a gente tem são extremamente assustadoras, alarmantes. O número de pessoas demitidas hoje já é maior do que o número de pessoas empregadas. E eu preciso dar um jeito de ajudar essa galera toda, né? Então, por isso que eu tô bombando lá o meu stories com um monte de perguntas. Preciso muito que vocês me respondam essas perguntas, porque eu tô preparando algo bem legal para vocês. E aí eu quero ir realmente naquilo que vocês estão precisando para poder ajudar vocês nessa recolocação, dar esse up na carreira. Tem gente que quer trocar de empresa, também não sabe o que fazer. Então, eu preciso muito que vocês me ajudem nessa divulgação para a gente ajudar o maior número de pessoas. Por isso que eu tô mexendo aí nos meus horários. Minha vida tá assim, ó, super bagunçada, alinhando um monte de coisa, mas vai dar super certo e tudo isso é para vocês com certeza, tá bom? Manda coraçãozinho e aviãozinho para todo mundo. Vou chamar já o Dr. Arthur para entrar aqui comigo. Assim a gente já vai trocando bastante ideia juntos. Espera lá. Deixa eu chamar Arthur aqui. Olha só, doutor Arthur, o senhor tem que entrar rápido, porque eu não posso ficar, doutor Arthur, sem o meu filtro maravilhoso. Adriano vai anotar pra gente aí a quantidade de... Doutor Arthur! Boa tarde, doutor Arthur. Acabei de falar que não posso ficar. O senhor tem que entrar rápido para ficar os filtros lindos aqui, ó. Não posso ficar sem cílios. Tudo bem? Eu vou bem, obrigado. E você, Riquinha? Eu também. Muito trabalho por aí ou não? Graças a Deus, muito trabalho. Eu estava ouvindo agora há pouco que você estava falando. Realmente é uma coisa muito preocupante, né? A pessoa totalmente desempregada, a pessoa entra em pavor, entra em pânico. E é nessa hora que nós temos que intervir de uma forma ou de outra, justamente para tentar ajudar todos da forma que nós podemos e que possamos tentar fazer alguma coisa. Exatamente. Eu recebi ontem um áudio de uma pessoa muito querida, assim, ela soluçava no telefone. Perdeu o emprego, desempregada, com criança, com tudo.
Eu falei, a gente tem que dar um jeito de ajudar essa galera toda aí, né? E aí eu tô Sem fazendo dúvida. um movimento na rede para pelo menos tentar ajudar esse pessoal de uma forma gratuita, compartilhando algumas coisas com eles, ajudando com currículo, com LinkedIn, o que for preciso, né? Se cada um fizer um pedacinho, né? O mundo ele é diferente. Sem dúvida. Eu gostei da sua colocação, sem mimimi. Ah, o senhor assistiu a live? Não, que eu já avisei esse povo aí, né? Já avisei essa galera. Nem vou falar a pergunta que o senhor me fez. Nem vou falar, porque o Adriano quase morreu com a pergunta. Eu não vou falar a pergunta que o senhor me fez. Mas, nem vou responder isso. Vou mudar de assunto. Mas é verdade mesmo. Eu falei pro pessoal, eu vou ajudar vocês a se recolocarem no mercado, mas não aparece aqui com essa história de mimimi, de passando a mão na cabeça. Não vou, eu tenho 1 hora para falar na lata. Coisas do tipo. Você foi mandado embora porque você não tem competência, preciso falar. Aquele seu chefe passou a perna em você porque ele é melhor que você. Então aceite isso e mude. Eu tenho que falar isso. Então quem tá com depressão não é para vir nessas lives, não é. Já avisei, não adianta vir porque depois vai sair falando um monte de coisa. Eu não quero. Eu quero gente aqui que realmente queira voltar para o mercado, massacrar a meta e entupir a boca lá do patrão que demitiu. É essa turma que eu quero, é esse público que eu quero durante esses próximos dias aqui na minha live. Porque, ó, o negócio aqui, você não tem noção, tá pegando fogo aqui a coisa. Aí Não, mas depois eu mando aí pro senhor dar um jeito aí, tá bom? Eu taco fogo, aí o senhor... Eu mando pro senhor dar um jeito aí. não, nós estamos aqui como nós sempre combinamos, né? Nós estamos aqui buscando uma coisa única, né? Que é qualidade de vida. Qualidade de E essa vida. qualidade de vida que nós tentamos levar a todos através das informações, né? Das nossas brincadeiras aqui, do nosso bate-papo. Obviamente que aqui não é um curso de formação, não é um curso Não. de... Né? O objetivo aqui é só a gente bater um papo, tirar as dúvidas das pessoas, né? E tentar levar de uma forma bem positiva, é que a depressão, ela existe, porém ela tem que ser encarada e que o momento é difícil não é para ela, o momento está difícil para todos, né? Todo mundo. Então, para todo mundo. Então, e são nos momentos de dificuldade que as pessoas precisam se reinventar, É. né? E eu aprendi a ouvir os conselhos da minha querida Eriquinha, né? Sem mimimi, Tem porque mimimi, não senão aguento mimimi. não é incêndio no parquinho, né? Tacar fogo no parquinho. Não é, doutor Arthur. Sabe o que acontece? Nesse momento que a gente está vivendo hoje, não adianta eu ficar chorando em cima do leite derramado, porque não vai pagar o boleto. O boleto vai chegar de qualquer jeito. O que é que você sabe fazer hoje tão bem, a ponto de que a sua concorrência, se for tentar te copiar, ficará com vergonha, porque não tem competência nem disciplina para copiar aquilo que você sabe fazer. Enquanto você não enxergar essa sua habilidade, não adianta, porque você só vai ser mais um no mercado. Hoje tem muita gente, se antes estava ruim, hoje está pior, porque tem gente muito boa desempregada. Então, antes você brigava com o ruim e com o bom, porque o bom está desempregado. Hoje você tem que brigar com o ruim, com o bom e com o melhor. Se você não for o melhor, eles vão te engolir. E você pode chorar, berrar. O mercado ele é cruel, ele quer que você se dane e a empresa vai te contratar para dar resultado. Ela não vai contratar você porque você tem aluguel para pagar, porque você tem filho. Ela não vai contratar você. É isso que as pessoas precisam ter maturidade para entender. E não adianta se sentir, sabe? Muitas vezes, é claro, eu até contei minha história aqui, também fui mandada embora. Fui mandada embora porque eu não quis roubar na empresa, eu não quis fazer parte da banda podre. É horrível você ouvir de alguém que você não serve mais para aquele local. Mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque um pé na bunda, aí não pode falar bunda na live, é cara erótica, né? Mas um pé na nossa bunda não joga a gente para baixo, joga a gente lá na frente. É isso que as pessoas não entendem. Uma porta fecha, mas tem 1000 janelas escancaradas. E as pessoas passam a vida dela olhando para a porta que fechou. E aí as coisas não caminham, porque enquanto você está chorando, olhando para a porta que fechou, tem um povo já pulando a janela. E é uma escolha. Tudo é uma escolha. O mais engraçado é isso, né? É como você falou, a respeito de projetar o seu negócio, eu vou aproveitar para plagiar, né? Não adianta você achar que só o fato de você fazer pizza
vai te garantir abrir uma pizzaria que você vai ter sucesso. Não vai? Se você não souber nada de número, né? Nada de financeiro. E assim, tem que ser na vida, eu acho que essa quarentena ela tem sido útil, inclusive até nisso, né, Erika? Porque ela tem nos permitido a buscar algo mais para nos tornar diferentes, nos tornar melhores e mais aptos a esse mercado que é voraz, que é feroz, né? Independente da profissão da pessoa, é um mercado feroz, é um mercado que ele... E como você sempre falou, né? O CNPJ, ele não tem sentimento. O CNPJ, ele não quer saber se você tem filho, se você não tem filho, ele não quer saber se você tem aluguel, se você tem conta, se você não tem conta, né? O CNPJ, ele simplesmente quer resultado, né? E nos cabe propor esse resultado ou nos cabe... E eu falo uma coisa, doutor Arthur. O emprego E eu, e eu gosto muito de dar o meu exemplo. Eu atendo pessoas de tudo quanto é tipo. Eu atendo o cara que ele tem muito dinheiro e atendo aquele cara que ele não tem nada de dinheiro. E eu tenho que dar resultado para os dois. A partir do momento que eu me predispus a atendê-los, eu tenho que dar resultado para os dois. Então, eu sou uma pessoa que, no momento, por exemplo, de um atendimento, eu não posso ficar com mimimi. Eu tenho que dar resultado para ele. E eu tenho problema. Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho cachorro, eu tenho papagaio, eu tenho família, eu tenho tudo. Eu também tenho um monte de problema. Mas a minha atividade não me permite. Porque o cara tá me pagando e ele não quer saber dos meus problemas. Ele quer que eu dê resultado. O senhor vai lá fazer o parto. Dá para o senhor ligar e falar assim, hoje eu não vou porque eu não tô bem? Hoje eu não posso. Hoje eu não posso. Como a galera faz? Porque essa falta de responsabilidade hoje no mercado, ela é absurda. Tem gente que não produz. Eu não tá produzindo porque brigou com o marido em casa. Então não bate a meta porque brigou com o marido. Quer dizer, então o senhor vai lá fazer o parto, o senhor fala que também não vai fazer o parto porque o senhor brigou. É isso que as pessoas não conseguem entender. Colocam 2 pesos e 2 medidas. O mercado de trabalho não quer saber. Você foi contratado para aquilo, você tem que dar resultado. E ponto. É como você diz, né? A pessoa querer responsabilizar alguma coisa que não existe um terceiro, né? A responsabilidade é dela, né? É dela. É dela, né? Sempre vai ser dela. Né? E isso as pessoas precisam assumir para si essa responsabilidade. Não é verdade? Não é verdade? E em qualquer área. Independente do que você vai fazer. Elas tentam justificar sempre no alheio, né? Sempre é empresa, sempre é o amigo, sempre é o chefe, sempre a culpa é dos outros, né? Sempre a culpa está nos outros. Mas quem são esses outros, né? Sempre é o outro, sempre é o outro, sempre é o outro. E ter que entender também, ter maturidade, que não existe vida de sonho, né, doutor Arthur? Não existe isso, né? Não, e você, é a forma como você enxerga para tudo aquilo que você vai fazer da sua vida boa ou da sua vida ruim. As pessoas, muito bem como a Eliana falou, não chama para si a própria responsabilidade. Existem responsabilidades que são nossas. Então não adianta eu ficar terceirizando isso para o mercado. Eu atendi uma galera de pais aí que estão tudo enlouquecido porque não vê a hora que as crianças voltem para a escola, porque não estão dando conta. Filho, quem pariu o Matheus que balança o berço. Isso é o que você está vendo dentro de casa, é o que ele faz lá na escola com a gente. E você está cuidando de 1, 2, no máximo 3. Nós temos uma sala de aula com 60. E aí nós temos que aguentar essa galera toda que vai reclamar na coordenação ainda. É a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade. As pessoas querem passar o pano em cima, né? Então, gente, alguém tem que vir aqui e falar a verdade. Ué, que é uma extensão. A escola é uma extensão da casa. Na escola a gente aprende português, matemática, história, geografia. Em casa a gente aprende o quê? Dá licença, por favor, não é? Educação, bater para entrar, bater para sair. Isso aí a gente aprende em casa, não na escola. É como você falou, né? É uma extensão, né? Não é terceirizar. Agora, o que os pais querem é terceirizar, né? Os pais querem terceirizar. Eles querem pegar a criança ali e joga lá na escola. E 5 horas da tarde vai buscar. Eu já cheguei a ligar para mãe de aluno, passar no telefone, ligar para mãe de aluno e falar: fulana, o teu filho tá queimando de febre. Sabe o que ela falou para mim? Eu vou passar o telefone da babá.
É. Ó o Dani falando aqui, ó. O Tonalese, o Daniel Ó, Tonalese. Dani do céu, eu não esqueci de você, viu, Dani? Tô com vergonha de ler aqui porque eu não respondi você. Nós somos responsáveis por toda a nossa história e tudo que der certo, parabéns, você fez, e tudo que deu errado, aprenda. É isso mesmo. O Daniel Tonalese, que está falando com a gente aqui, doutor Arthur, ele é um baita de um executivo, mega referência na área de liderança. Eu tive a oportunidade de atender vários profissionais que são liderados pelo Daniel. Pensa num cara que as pessoas idolatram enquanto gestor. É ele, né, Dani? Eu preciso responder uma mensagem que ele passou para mim, que eu tô com vergonha que não deu tempo, Daniel, mas não foi por má vontade, viu, Dani? É porque eu não consegui parar para te responder. Até a gente vai mexer os pauzinhos aí com umas coisas de liderança ainda. Mas, doutor Arthur, vamos falar da sexualidade da mulherada? Porque senão vai acabar a live e nós mudamos tudo o assunto hoje. Bela, vamos lá. Primeiro quero mandar um abraço para meu filho, que acabou de entrar. Falar para o Almir, né, que está nos assistindo. Almir, está fechado dia 19 e 20 de setembro. Eu quero que você traga todo o pessoal, porque é a família do Breno, a família do Sumozinho, né, o Pistolinha, o avô e a avó que você conheceu, e o Adriano, e que agora, em setembro, somos vários aniversariantes. Então, ele ficou incumbido de trazer o pessoal de São Paulo, logicamente, que, frente à pandemia, nós não podemos fazer festas, né? Mas vai ser uma reunião em família. Então, e aí vai ser no dia 19 e 20, e o Almir, que está assistindo a gente, como sempre, ele só para relembrar, né? Gente, que ele sabe que a gente cobra. Viu? Né? E vocês viram que aniversário de gente chique é 2 dias, né? Na casa da gente, a gente põe no convitinho assim, ó. Começa às 18 e termina às 20 horas, para a mãe vir buscar as crianças, porque a gente não tá mais aguentando. Agora, gente então, chique faz aniversário de 2 dias. Vocês sentiram isso, então, né? Os organizadores são eles. Eu sou o convidado só, viu? Então tá bom. Mas vamos lá. Doutor Arthur, se apresenta para o pessoal aí. Tem bastante gente nova na live hoje. E vamos falar um pouco sobre a sexualidade da mulherada para liberar o senhor aí, que daqui a pouco a mulherada grita aí nesse consultório. Vai lá. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Arthur Fernandes, eu sou ginecologista, obstetra, com extensão em fertilidade. Sou ultrassonografista, faço medicina estética facial e vaginal, né? Além de tricologista, que é uma especialidade específica do cabelo. Meu consultório aqui na Avenida Tiradentes, 451, terceiro andar, sala 32. Os dias que eu estou aqui é de segunda, quarta e sexta, né? Nos outros dias eu não estou no consultório. Sejam todos bem-vindos. Quem precisar, estou aqui à disposição. Sejam todos muito bem-vindos. Entrando no nosso assunto, esse assunto, inclusive, foi solicitado, foi indicado por uma das nossas seguidoras, né? Que é justamente a sexualidade que eu coloquei no adulto, né? Mas seria a sexualidade na pessoa depois dos 30 anos, né? Por quê? Porque nós vemos, às vezes, independente da faixa etária, nós vemos que hoje, cada vez mais, uma desqualificação sexual, né? Haja visto que, por exemplo, nesse caso de pandemia, nós estamos tendo um índice, né, de separações aumentou bastante significativamente, justamente, e grande parte dele pelas disfunções sexuais. Essas disfunções não necessariamente serão físicas, né? Mas muitas dessas disfunções são emocionais, muitas dessas disfunções são hormonais, e muitas dessas disfunções, 90% delas, né, são corrigíveis. E as que não são corrigíveis no homem com medicamento, são corrigíveis através de procedimento cirúrgico. Então, o mais importante que a pessoa entenda é o seguinte, eu sempre falo para as minhas pacientes, principalmente as 40 mais, né, as que têm mais de 40 anos, que é a melhor fase da vida delas, né? Porque já tem a família estabelecida, a família constituída, já tem uma estabilidade financeira, já tem a sua profissão definida, é o momento de maior tranquilidade dela.
e que habitualmente se já tem filhos, os filhos já estão com um pouco mais de idade, já não incomodam tanto quanto as crianças, né, com os filhos mais novos. E que os pais hoje, cada vez mais, nós percebemos que os pais hoje sempre, né, estão trazendo os filhos, principalmente agora na pandemia, para mais próximos ainda, dormindo no mesmo quarto, sabe? Compartilhando aquele momento para que não haja solidão. O que, de alguma forma, sempre interfere, né, na relação do casal, porque o casal responsável ele não vai se atrever a atividades sexuais, mesmo com os filhos dormindo na própria cama. E muitas vezes os hormônios eles estão à flor da pele. Então, aproveitem esses hormônios à flor da pele, aproveitem dessas vontades e aproveitem desse momento de pandemia, onde você conseguiu identificar uma diminuição da sua libido, uma diminuição do seu desejo, uma diminuição do seu prazer, para poder conhecer o seu corpo, para poder se conhecer e poder falar assim, olha, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. E conversar, eu acho que o principal da sexualidade é a conversa entre quatro paredes, né? A conversa entre marido e mulher sem preconceitos, né? Porque existe, na verdade, o homem ele é muito mais preconceituoso que a mulher, ao falar que ele está tendo uma disfunção genital, por exemplo, que ele está tendo uma disfunção erétil, por exemplo, né? Ou que ele tem uma ejaculação precoce, né? Então, para tudo isso existe tratamento. E o casal feliz é o casal que os dois estão felizes. Não existe um lado feliz e o outro lado infeliz. Se os dois não estiverem felizes, e a sexualidade ela faz muito parte disso. Então, para que haja qualidade de vida, né, a primeira coisa que a gente sempre fala é o seguinte: faça um equilíbrio hormonal. Você está vendo, eu estou sempre falando de hormônio, 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 porque nós somos uma caixinha que, para viver, nós dependemos de hormônio. Nós não somos nada, 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 se não tivermos os nossos hormônios funcionando em harmonia. Eu tive a oportunidade de fazer parte do Top 20 do Brasil esse final de semana, onde nós falamos justamente falar sobre hormônio, inclusive coisas muito novas, sabe, coisas muito bem ministradas, que as aulas foram na sexta e no sábado, que foram sensacionais. Então, a verdade é uma só. Se você não procurar manter o equilíbrio hormonal do seu organismo, você não vai ter equilíbrio em nada na sua vida. Vamos começar pelo sono. Se você não tiver uma noite de sono bem dormida, você com certeza não vai ter um dia produtivo. Se você não tiver, se você tiver com um excesso de testosterona, por exemplo, acumulada, você vai estar agitado, você vai estar predisposto a ser mais agressivo. Se a mulher tiver com excesso de progesterona, por exemplo, ela vai estar mais inibida, mais fechada, mais, como diz o pessoal, mais galinha com pintinho, galinha choca. Então, o importante disso tudo, na sexualidade, quando nós falamos, quando usamos a palavra sexualidade, a sexualidade ela consiste em vários atos, não somente o ato, né, não somente o ato sexual, mas ela consiste no pré, que vem antes, que é o que justamente que vai determinar o desejo de um pelo outro, no que vem durante, no que vem após é o principal, sabe? Porque nós precisamos manter qualidade sexual. Não é aquele negócio de já estar casado há 30 anos, já sabe como é que é, se reinventem. Né? Os pecados, eles existem nas nossas cabeças. Então, dentro de um quarto, né? O casal, o pecado está na cabeça deles, e não no que eles fazem. Porque aquilo ali faz parte, é igual muitas vezes as pessoas perguntam de fantasias sexuais. Como estimular? Posso estimular meu marido? Mas o que será que ele vai achar? Né? Da mesma forma que o marido pergunta para a mulher, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer? E não tenho vergonha de falar disso. Da mesma forma que não tenho vergonha de chegar e falar assim, olha,
eu não estou com desejo nenhum, eu estou sem vontade nenhuma. O que, que eu posso fazer? Nós temos casos aqui, inclusive, de pessoas que estão presentes aqui, que o resultado foi muito agradável, sabe? Eu não vou citar o nome, porque está na live, está nos assistindo, e que não precisou nem completar o tratamento na íntegra. Então, nós temos que buscar isso, nós temos que buscar para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, nós temos que buscar uma harmonia, uma harmonização em tudo, né? Não adianta nós sermos amigos perfeitos, que lindo, carinhosos e tal, e sexualmente sermos um zero à esquerda. Por quê? Porque isso vai gerar a insatisfação do parceiro ou da parceira. Então, não adianta, por exemplo, se a mulher ela tem dificuldade de orgasmo, por exemplo, não adianta se não tratar, se não aprender, se o marido não se propuser a mudar, para ela vai ficando cada vez mais monótono, cada vez mais chato, cada vez, puxa, ela vem de novo. Aí começa a surgir as chamadas dores de cabeça, começa a surgir chamadas, eu não tô, hoje eu estou com dor no corpo, hoje eu estou com sono, hoje... Então, são coisas, por quê? Justamente por falta de conversa entre o casal. Então, a sexualidade, principalmente na maioridade, né, a sexualidade no adulto, é uma coisa que ela tem que ser muito bem aproveitada. Obviamente que havendo equilíbrio em todos os setores, mas ela tem que ser muito bem aproveitada. Por quê? Porque ela também vai te dar qualidade de vida. Não adianta, como eu falo, não adianta, por exemplo, se o marido chega em casa, ou a esposa chega em casa, tomou um monte de cachaça, sabe? Aí fumou igual um gambá, aí de repente chega em casa e quer namorar. Não vai dar certo, sabe? Porque a mulher não é obrigada, Exatamente. a mulher não é obrigada a passar por isso, né? Nem a mulher e nem mesmo o homem, né? Então, Bom, só que se as pessoas não se manifestarem, sabe? Falar assim, olha, isso aqui eu não gosto. Será que você pode mudar um pouquinho isso aqui? Olha, você vai começar a tratar aquela pessoa de uma forma diferente, ela vai se sentir mais amada, mais acariciada e mais abençoada. Por quê? Porque temos que ser, né? A sexualidade, ela começa com carinho. E o carinho, às vezes, é só um gesto, às vezes é só uma palavra. Aí sim, você consegue aumentar, fazer com que a pessoa chegue para você e fale, olha, meu libido está voltando. Porque às vezes não era falta de libido que a pessoa tinha, não era a disfunção hormonal que a pessoa tinha. Então, pode ser disfunção hormonal? Pode ser uma disfunção orgânica? Pode ser uma disfunção metabólica? Pode ser uma disfunção física, no caso do homem, né, por exemplo, com impotência? Pode, mas tudo isso existe métodos hoje para serem corrigidos. E não o receio de falar ou de compartilhar isso com o marido ou com a esposa, né, a respeito disso daí. Né? Porque é legal quando o casal vem junto, né? Da mesma forma que o casal também tem que ter seu momento único, sozinho, ela e o médico, ele e o médico, sabe? Porque muitas vezes não se sente à vontade para falar tudo na frente do marido. E muitas vezes o marido não sente à vontade para falar tudo na frente da esposa. Então, enquanto esses preconceitos ainda existem e vão existir sempre, né, respeitem um pouco a privacidade um do outro, e permita que o marido vá ao médico sozinho, permita que a esposa vá ao médico sozinho, e vão os dois juntos também aos mesmos médicos. Né? Cada um no seu tempo, mas, porém, um casal depois juntos. Por quê? Porque muitas vezes o que nós precisamos falar envolve o casal. Muitas vezes o que nós precisamos falar, no meu caso, envolve só a mulher. Muitas vezes o que o urologista vai falar envolve só o homem. Né? Então, a pessoa precisa entender que a consulta comum, né, a consulta marido e mulher, é uma consulta importante, vírgula. Porém, existem momentos em que a consulta ela tem que ser individual. Né? Ela tem que estar para justamente a pessoa poder se abrir mais e falar o que pega. Porque, de repente, vamos supor que o marido tenha mau hálito. Vamos dar um exemplo assim.
A mulher, ela morre de vergonha de falar assim, escuta, fulano, você está com mau hálito. Aí o marido vai tentar beijar, a mulher fica fugindo. Aí chega e fala assim, doutor, eu procuro. E ela não quer. E aí, a hora que ela está sozinha, ela chega e fala assim, doutor, na verdade é o seguinte, ele tem um problema, uma litose, e eu preciso fazer alguma coisa. O que o senhor me orienta? Fala, opa, pode ser um problema gástrico. Opa, isso aí pode ser um problema gengival, pode ser um problema dentário. Então, você dá os caminhos. Porque ela vai perceber que se ela falar isso para o marido, falar assim, olha, você está com bafo, você está com mau hálito, né? Que o marido muitas vezes não vai entender, e vai sentir-se ofendido com a forma que ela colocar. Né? Da mesma forma que suor. Né? Tem gente que não liga para o suor, tem gente que odeia suor. Mas se ela chegar e falar, poxa, mas você está suado, né? Aí a pessoa vai chegar e falar, está me ofendendo, né? Então... Adriano tá brincando aqui. Essa do suor sou eu. Sou eu essa do suor. Odeio. É morte pra mim. Eu não sabia, tá vendo? Olha lá. Então, mas não só isso, né? Como, por exemplo, cabelo, né? Cabelo sujo, cabelo limpo. Então, o que é a sexualidade? A sexualidade é a arte de conseguir encontrar o equilíbrio na atividade sexual, E desde que você corrija, você tenha seus hormônios todos em equilíbrio, é importante que você também mantenha o seu corpo em equilíbrio. Como é que você vai trazer maior equilíbrio para o seu corpo? Então, a primeira coisa, né, atividade física, né? Só a atividade física, a liberação de endorfina e a recaptação de dopamina já faz com que você melhore o seu bom humor, né? Já faça que você já tenha mais disposição. Aquela pessoa que não faz nada, que é sedentário, está sempre, né, parecendo alguém que eu conheço, está sempre deitado, está sempre, tá sempre em casa, né? Então, isso precisa ser mudado. Só que, às vezes, o conjunto de mudanças ele pode ser considerado gigantesco, ao ponto da pessoa chegar e falar, não, mas tudo isso você está me falando, eu sei. Foi, poxa, então por que você não faz? Exatamente, né? Porque quando você começa a falar, e como você fala a coisa de uma maneira, eu procuro ser o mais simples possível, né, o mais pedagógico possível, justamente que não adianta falarmos, ter um português classe A, e a pessoa que está nos ouvindo ter um português classe Z. Porque você vai falar, ela vai falar, nossa, esse médico fala muito bonito, mas eu não entendi nada. Não entendi nada do que ele está falando. E o senhor sabe, doutor, só para complementar aqui algo que o senhor... É tão importante isso que o senhor está falando, porque da mesma forma eu atendo muita gente, né? E o que vem de gente, assim, com a carreira detonada, e aí quando você começa a conversar para entender o motivo da carreira tá daquele jeito, o assunto vira na família. Aí quando você vai entender um pouco o assunto da família, ou o problema é da mulher ou na esposa. Então, às vezes, termina a sessão do atendimento que não tem nada a ver com aquele problema dele lá atrás, que ele acredita que é a empresa que está causando tudo aquilo nele. Quando, na verdade, é ele, porque tem os dois lados, né? Tem o lado dela, que também não suporta ele, como o senhor falou, que o cara vem bêbado, estressado, e às vezes também o cara é um workaholic, entra para trabalhar às 7 da manhã, aparece às 11 da noite em casa, ela passa a maior parte da vida dela sozinha. Como também tem o lado do cara também. Que aí ele chega na casa dele e ela que tá com a camiseta do vereador lá, que ele quer morrer. Né? E compartilhando o que eu escuto, e eu escuto isso, porque lá na empresa, e é importante dizer isso para as meninas que estão ouvindo, porque lá na empresa, ele trabalha do lado daquela moça que não tem filho, que mora sozinha, que tem um apartamento, que tem o carro dela e que vai trabalhar linda, bem arrumada, bem vestida, sempre de bom humor, porque ela não tem o que fazer, a vida dela é o trabalho dela. E aí ele chega na tua casa e ele te compara. E isto é uma verdade. Por mais que o pessoal possa gritar, berrar, espernear, é uma verdade. Eu escuto isso diariamente. E sabe o que mais eu posso dizer aqui em termos até de pesquisa? Que o cara tem vontade e tem coragem. A mulherada tem coragem, a mulherada tem vontade, mas não tem coragem.
Mas É, ambos são insatisfeitos. estão insatisfeitos, é o que você falou. O grande problema, e muitas vezes essa insatisfação ela é de muito fácil resolução, sabe? É o que eu Sim, falo. basta uma conversa. Quando nós falamos, às vezes, de vaidade para algumas mulheres e também para alguns homens, né? É igual você brincou aquele dia, o Adriano dorme com a cueca de bola azul, azul de bola branca. Não tem mulher que, pelo amor de Deus, Adriano, melhor Olha isso lá. aí, cara. Ele tá trincando aqui, ó. Então, é da mesma forma que você acabou de falar. Você chega em casa, a esposa ou a mulher, ou a sei lá quem, está com a camiseta do vereador. Sabe, eu acho que Isso a aí. sensualidade, né? A sensualidade, erotismo, sexualidade, eles precisam andar juntos. Né? É. Assim como o ato, a higiene, né? Banho, lavar a cabeça, Sim. escovar os dentes. Isso são coisas que são. Agora, as pessoas, parece de uma maneira geral, quando fala assim, casou, parece que elas se sentem menos compromissadas, menos obrigadas a É. cativar cada dia mais isso, não É. só as mulheres, principalmente os homens. É. Os Exatamente. homens são os que cometem esses erros. Então, aqui eu estou defendendo e sempre vou estar defendendo as minhas meninas, as mulheres. Então, por isso que o conselho vai para as mulheres. É. Converse com seus maridos. Ah, eu não sei como abordar. Vem aqui, eu explico, depois vem aqui, traga o marido, aí depois vem aqui, nós começamos a conversar, justamente para a pessoa entender que é capaz de mudar e que ela não é aquela pessoa que gosta de andar de camiseta. Ela está de camiseta porque ele não escova o dente. Então é um jeito do, sabe, de É recíproco, né? sabe, a reciprocidade começa aí. Se você não faz nada para me atrair, por que eu vou fazer alguma coisa para te atrair? Né? Então, Exatamente isso, exatamente se isso. você não faz nada para me excitar, por que eu vou fazer alguma coisa para te excitar? Se você Exatamente. não faz nenhuma carícia em mim, por que eu vou fazer uma carícia em você? Né? Então, se não houver, né, é o que eu falo, independente da faixa etária, porque muitas vezes, como você falou, é fácil achar que o homem, no ambiente de trabalho dele, vai ter do lado dele uma moça linda, maravilhosa, que cheirosa, que vai estar toda arrumadinha. Só que o que as mulheres muitas vezes elas esquecem é que nós homens, aí defendendo um pouquinho o lado dos nós homens, nós sempre vamos olhar as nossas esposas como as nossas meninas. Nós sempre vamos lembrar das nossas esposas como aquela menina que nós conhecemos lá atrás, 20, 30, 40 anos. Ou seja, os anos podem passar para os outros, mas eles não passam. O amor, a pessoa quando é apaixonada, ela sempre vai ver, né, no marido ou na esposa, aquela pessoa de 20, 30 anos atrás. Ela não vai ver, a pessoa não vai ficar preocupada, né, igual eu vejo hoje, né, a mulherada toda querendo colocar prótese mamária, prótese mamária. Eu falei, calma, você já perguntou o que seu marido acha? Ah, mas eu fico com vergonha. Tá, mas você está com vergonha não é dele. Você está com vergonha da outra mulher. Da outra mulher, Isso. não é amante, não, gente. É da outra mulher, Sim, porque a mulher, ela se veste para a mulher. Ela não se veste para o marido, ou para o namorado, ou para o noivo. Ela se veste para outra mulher. Né? Ela quer ser reparada por outra mulher. Ela não se veste para agradar o marido ou não. E quando se veste, às vezes o marido, aquele super gentil, super educado, ela para assim, cortou o cabelo, pintou o cabelo, tal, arrumou, tá super cheirosa. Ela para assim na frente, e aí, o que você viu diferente? Você está atrasada. Acaba todo o romantismo, né? sim. Sabe? Então é como se jogasse um balde de gelo na cabeça da mulher. Então, mulheres, conversem com seus maridos, conversem com seus parceiros, sabe? Se percebe que tem alguma coisa que não está andando de forma que você considera satisfatória, peça ajuda a um profissional, quer seja urologista, no caso dos homens, apesar de, muito embora eu trato aqui também os casos, quando o casal vem, né, de ejaculação precoce, por exemplo, justamente por quê? Porque às vezes o marido entra, mas ele quase que entra dentro de um caramujo de vergonha para poder falar para o ginecologista.
Porque, meu amigo, isso é a coisa mais natural do mundo. E isso tem remédio. Pode ficar um mês depois, a pessoa volta feliz da vida. A mulher volta. Nossa, doutor, por quê? Porque, principalmente na ejaculação precoce, é um dos motivos mais frequentes de separação. É. Né? Por incrível que pareça, porque a mulher, é o que eu sempre falo, a mulher é um fogão a lenha, o homem é o fogão a gás. Né? Se apertou o botãozinho, acende o fogo no homem. Na mulher, não, você tem que colocar lenha, você tem que colocar o fogo, você tem que esperar aquecer, você tem para a partir daí você poder fazer alguma coisa. E a hora que o fogo da mulher começa a acender, o fogo do fogão a lenha começa a acender, vai lá, vira o botão, já apagou o fogão a gás. Então, enquanto não houver esse sincronismo, enquanto não houver esse equilíbrio, a tendência natural é um desgaste. E um desgaste que pode, muitas vezes, com um medicamentozinho que a gente passa, sabe, ter uma melhor função erétil, ter um tempo maior para ter orgasmo, sabe, ter uma melhor qualidade sexual. E não esquecer que não é só, quando eu falo de hormônio, não é só a mulher que tem que fazer reposição hormonal. Que tem, não, que eu sugiro que faça. Mas homem também. Do mesmo jeito que na mulher chama-se menopausa, só que a menopausa significa última menstruação. A andropausa não significa última ejaculação. Né? É um pouco diferente. A andropausa significa que está tendo intervalos entre a produção de testosterona. Então, com isso, a tendência natural de diminuição da libido. Mas nós temos hoje medicamentos que não tem nada a ver com Viagra, que não tem nada a ver com Cialis, que não tem nada a ver com nada disso, e que repõe esses hormônios masculinos e que faz com que o homem mantenha a mesma qualidade ou próxima qualidade que ele sempre manteve. E a mulher é a mesma coisa. Né? E da mesma forma que nós fazemos o estímulo para os homens, nós também fazemos os estímulos para as mulheres. Né? E eu tenho casais aqui que estão acompanhando a gente que passaram por isso e que hoje estão felizes da vida. Falam, nossa, doutor, olha, não precisou nem as 3 doses, com uma só já foi o suficiente. Mas tá vendo? Que bom. Então, isso, e você vê a expressão da pessoa de felicidade. Então, gente, lembrar que sexualidade é diferente de transar. Sexualidade é o ato da conquista, é o ato do carinho, é o ato do amor, é o ato da reciprocidade. Você buscar sexualidade significa buscar equilíbrio entre o seu corpo, sua mente e o seu funcionamento sexual. Lembrando que o sexo nunca é feito sozinho. Então, você tem que tratar bem o seu parceiro para que o seu parceiro também te trate bem. Lembre-se que aquilo que talvez você não goste nele, ele também pode não gostar em você. Lembre-se que aquilo que você gosta dele, ele pode não gostar. E aquilo que você gosta, ele pode amar. Então, não tenham vergonha de chegar e falar assim, olha, pessoal, eu não estou satisfeito, ou fulano, ou Beltrana, né? Eu não estou satisfeito com isso. Sabe, vamos nos conhecer melhor, porque tem muita gente que não se conhece, nem anatomicamente. Sim. Sabe, tem muita gente, quando nós falamos em ponto G, tem muita gente que pergunta, existe esse tal ponto G? Dá para fazer um X ali naquele ponto G para eu saber onde que é o tal do ponto G? Não, quem vai descobrir isso é o próprio casal. A gente só mostra mais ou menos onde é, explica mais ou menos onde é. Quando você fala de estímulo clitoriano, por exemplo, tem uma disfunção na glândula tireoide, o hipotireoidismo, que pode dar uma distrofia, ou seja, uma alteração clitoriana na mulher. Sabe, pode atrofiar. Então, se ela tiver uma alteração hormonal, ela vai ter uma atrofia do clitóris e com essa atrofia vai diminuir a libido dela e, consequentemente, vai diminuir os orgasmos que ela tiver. Entendeu? Então, só que o pessoal não consegue ver as coisas de uma maneira tão simples como nós vemos e buscar as coisas, simplificar as coisas de uma maneira tão simples como nós procuramos buscar. E acham um absurdo, falam assim, mas o que tem a ver a glândula tireoide aqui, né? Porque todo mundo fala assim, eu tenho tireoide. Eu falo, ainda bem, né? Porque senão é porque você teve um câncer, teve que tirar. Mas todos nós temos essa glândula, e essa glândula, ela pode ser manifestação, ela pode se manifestar através da ação dos hormônios dela, alterações sexuais também. Então, não precisamos só de alterações
testiculares ou alterações ovarianas, ou alterações hipofisárias, ou hipotalâmicas, né? Então, nós podemos ter alteração em uma glândula tireoide. Nós podemos ter alteração de uma glândula, como você falou, do estresse de perder o emprego. Nós podemos ter alteração de uma glândula chamada suprarrenal, que produz o cortisol, que é ótimo na nossa vida, que é um anti-inflamatório, só que se ele tiver em excesso, aí vai levar ganho de peso, vai levar diabetes, vai levar um monte de coisa. Ou seja, nosso corpo ele foi feito para nascer, para viver em equilíbrio. E nós precisamos nós precisamos dar essa chance para o nosso corpo para que ele trabalhe em equilíbrio e para que possamos propor, né, e para que possa nos ser proposto aquilo que todos nós nascemos. Porque quando nós falamos em sexualidade, nós estamos voltando lá na Bíblia, né? Nós estamos falando da perpetuação de espécies. Obviamente que não é toda relação que você vai querer ter um filho, mas a partir do momento que você descobre que essa atividade ela te dá prazer, você vai querer tê-la com mais frequência. E automaticamente o seu nível de cortisol vai diminuir 100%. Sim. O seu hormônio, e o GH, que é o hormônio do sono, também vai melhorar 100%. Sabe, muitas vezes existem alguns trabalhos que falam assim, olha, relações sexuais noturnas, né? Pode levar a pessoa à insônia. Por quê? Porque libera tanta endorfina que a pessoa pode ter insônia, ou seja, ela já está com o problema dela, resolvido. Entendeu? Então, não é uma noite, é diferente de uma noite sem dormir porque teve dor ou porque passou mal. Sim. Ah, não, poxa, olha, da mesma forma que tem gente que acaba de ter relação, vira para o lado e dorme igual um tijolo, né? Tem pessoas que não, que terminam a relação, que aí elas ficam mais acesas ainda, né? Poxa, eu não consegui dormir essa noite inteira, mas no outro dia produziu normal, para você ver que quantidade de endorfina foi liberada nesse organismo, ao ponto dessa pessoa ter um dia maravilhoso, um dia de trabalho maravilhoso. Então, a sexualidade ela é muito importante para tudo, né? Até nesses momentos de crise, né? A sexualidade é importante, porque é uma forma de cada um liberar um pouquinho do seu estresse, porque até na atividade sexual nós fazemos regime, né? As pessoas agora falam assim, eu nessa quarentena eu estou comendo, né? Igual eu ouvi no rádio, essa quarentena me transformou num carro, estou com mais um pneu, né? Então, sabe, o que a gente vê é justamente isso. Agora, aproveitem a quarentena para se redescobrirem, aproveitem a quarentena para buscar aquilo que você acha que você gosta, aproveita a quarentena para poder se comunicar melhor, falar para sua esposa, falar para o seu marido, eu te amo, mas não é falar, é sentir, né? É ter o prazer, porque quando nós escutamos eu te amo como verdadeiro, né? Aquilo é fonte de prazer para a gente. Então, meu conselho aqui é esse, é equilíbrio, é que tentem se encontrar, que tentem resolver se há ou não alguma diferença. Eu não estou falando que isso aqui vai salvar ou vai destruir o casamento, mas eu estou querendo dizer aqui o seguinte, gente, para tudo na vida, exceto a morte, tem jeito, né? E se não tem jeito, é porque ele não terminou o ciclo. Porque quando o ciclo termina, um abraço, não tem nada que possa ser feito. Então, e assim nós continuamos as nossas vidas. Certo, é isso aí. Certinho, o senhor deu uma aula inteirinha, ou seja, 1 hora de live o senhor falou. 1 hora o senhor falou. Falta aqui uns minutinhos só para acabar. Então, só para dizer aqui, complementar, né, tudo que o senhor falou, né? Os caras têm que dar uma forcinha, ajudar também. Pode comprar uma cueca uns 2 números a menos, já dá uma bela de uma melhorada nessa visão aí. A mulherada também pode deitar de lado no sofá também, que dá uma disfarçada no negócio, né, doutor Arthur? É isso aí, conversar, né? Tem que conversar. A galera não conversa, né? Quem não comunica se trumbica, como dizia lá o famoso Chacrinha. Então é isso, e as pessoas hoje têm vergonha mesmo, né, doutor Arthur? E como o senhor falou, quantos casamentos se rompem e acabam pela falta de conversa?
porque ele vai buscar lá fora algo que, na verdade, ele poderia ter dentro da casa dele, porque depois que cai na rotina é tudo igual. Sem dúvida. Tudo a mesma Porque coisa, né? No começo é novidade, né? Eu Tudo a sempre mesma falo. coisa. Ó, Adriano, olha, Adriano, olha se eu tenho cueca condições do disso. Corinthians. Ele Você é uma comprou heroína, 5 né? cuecas do Corinthians. O que eu Olha, faço, que doutor chique. Arthur? Não é a visão do inferno? Não fala que é a visão do inferno? Porque, ó, antes era aquela cueca azul de bolinha, como eu falei pra vocês, né? Agora, cueca do Corinthians. O senhor tem noção? 3 números a mais. Agora é do Corinthians, 2 números a menos. E cueca do Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, O Corinthians! não Aí, pode- aí eu tenho que gritar isso, entendeu? Vai, Corinthians! Daí o bisteca late, os cachorros saem correndo atrás dele. Nossa, daí acabou o negócio, acaba o clima. Aí deixa pra lá, doutor Arthur, a gente muda de assunto, troca o canal da TV, né? Olha aí, Nilda. Vai vendo, Nilda, do Corinthians, Nilda. Depois a gente tem que orar, repreender aqui, ora, repreende, expulsa tudo que tem. Ah, daí já amanheceu o dia, daí larga a mão disso aí, vamos fazer outra coisa, vamos caminhar, que é melhor. Meu pai amado. Pô, cueca do Corinthians, Adriana. Aí você bateu mal pra burro. Hein? Tocando o hino Pelo ainda. amor- Meu, aí depois de fundo, o cara é super romântico, de fundo ele põe o hino do Corinthians, é o fundo musical aqui, o negócio é assim, entendeu? Ele põe no fundo o hino do Corinthians, veste a cueca do Corinthians, só que antigamente ele comprava 2, 3 números maior, entendeu? Até que um dia eu falei, cara, você precisa melhorar o negócio, sua performance. Dá uma disfarçada, compra um número 2 menor, entendeu? Pelo menos você... Entendeu? Né? Aí ele vai e compra do Corinthians e põe o hino do Corinthians. Foi o hino do Mas o Corinthians. Corinthians Nossa, tá querendo- nossa, é assim, o cara que... Ogro. Não, vocês não têm noção. Eu vou mandar ele ficar no consultório aí 1 mês. Ó o Almir falando judiação, né? Olha aí, né, Almir? Vem aqui pra você ver, né? Ó o Arthurzinho, o que o Arthurzinho falou? É porque ele tá querendo o quê, Arthurzinho? Ir pro buraco mesmo, né? Por isso, mãe. Arthur, temos que orar, filho. Aqui o negócio vai ter que orar. Tem que orar. Ó o Adriano fazendo carinha assim, ó. O Adriano fazendo carinha assim, ó. Vai vendo. Mas tudo bem. Vou mandar ele lá com o senhor, viu, doutor? Ele vai ficar uma semana aí fazendo um curso intensivão. Olha, eu vou te falar uma coisa. É difícil, esse caso, eu vou falar para você que é um caso difícil. É um caso, esse eu tenho que cobrar umas 5 vezes mais, porque cueca do Corinthians, com hino do Corinthians. Veja isso, doutor Sim. Arthur. Eu não sei. O que o senhor vai fazer? Como Vai ter disse- que orar. Nilce mandou acender vela preta aqui, ó. O Cláudio falou que tem que acender, mas nem vela preta, que eu tenho que... É oração e bordoada, e porrada aqui o negócio para funcionar. Porque senão, ó, não vai funcionar nada. Não vai funcionar nada. Misericórdia, Érica. Misericórdia, Nilce. Você não tem E ideia. vem suado, hein? Só falta vir suado agora. Nossa, Cueca tenho do pavor. Corinthians, o hino do Olhe, Corinthians suado. gente, isso eu preciso Ele falando confessar assim, para te você. amo, Érica. Ah, eu tenho algum problema com isso. É morte pra mim. Morte, morte. Se eu estiver andando na rua e quando eu tô fazendo caminhada aqui, tem uma galera que faz caminhada. Aí resolve parar pra me cumprimentar. Pelo amor de Deus, eu amei a quarentena, porque eu não preciso ficar beijando as pessoas. Porque o pessoal encosta em mim assim, ó. Porque tem gente que não beija, né? Já reparou, doutor Arthur, que tem gente que baba na gente? É morte pra mim. Eu tenho algum problema, eu preciso procurar psiquiatra por causa disso. É morte. Se alguém vier me cumprimentar, sabe quando encosta assim, ó, que tá suado? Nossa, doutor Arthur do céu, o que será que é isso? Algum trauma, alguma coisa? Não suporto. Não suporto. Na academia, eu sou a pessoa mais nojenta que existe dentro daquela academia. Porque se uma pessoa sentar naquele aparelho lá e tiver suado, mas nunca que eu vou sentar naquele aparelho, mas nunca na minha vida, nunca. Eu detesto musculação por causa disso. Eu já faço natação, entendeu? Para não ter o perigo de ser negócio de suar. Não suporto, eu nem suo, o senhor tem ideia. Nem transpirar, eu transpiro. Nem transpirar, coisa mais difícil na face da terra isso acontecer comigo. Não suporto gente suada, não suporto. E às vezes ele sai, aí ele vem, que ele andou, que não sei o que, tá suado. Ele fala assim pra mim, vem aqui, eu vou dar um abraço em você. Eu falo, se você quiser ser um homem morto agora, você me abraça. Pelo amor de Deus. E de cueca do Corinthians. Nossa, o senhor imagina.
imagine suado, de cueca do Corinthians, colocando no fundo musical o hino do Corinthians. Nossa, o Bisteca voa em cima dele, não deixa nem ele chegar perto de mim. Ainda bem que você tem o Bisteca. Nossa, o Bisteca é minha salvação. Bisteca é minha salvação. Ele não pode nem chegar perto de mim, assim. Ainda mais quando ele põe o hino do Corinthians, o Bisteca fica louco, porque o Bisteca é da comunidade, né? O Bisteca é o cara aqui dentro de casa, né? Costelinha não. Costelinha é um lorde francês, fica deitado lá na biblioteca. Agora o Bistecão do meu lado. Adriana, Arthurzinho falando pra você me surpreender. Leva ela na sauna. Morro, Deus que me perdoe. Você negócio de gente suada perto de mim, Arthurzinho? Odeio. Se eu sair andar de bicicleta, mas não apareça perto de mim suado, assim, é morte. Morte é problema, preciso ir no psiquiatra, não suporto isso daí. Fantasia sexual. Deus do livro, já pensou? Olha lá. Hino do Corinthians. Vai vendo, gente, o que eu passo aqui. Por que vocês acham que eu faço live 5 horas da manhã? Vem aqui, vocês ficarem aqui em casa pra vocês verem. Vem aqui pra vocês verem o que é. Vem aqui, ó. Vocês precisam vir aqui pra vocês sentirem na pele o que é isso. Suado, cueca do Corinthians, 2 número menor e com o hino do Corinthians atrás. Vai, vem aqui. Suado. O Arthur tá tendo um ataque lá. Olha aí, Udete. Misericórdia, misericórdia, Udete. Misericórdia. Tem que orar assim, ó. Coloco até a Bíblia na frente, assim, vou repreendendo, assim, ó. Arthur tá passando mal. Tá passando mal, Arthur. Ó, vou repreendendo com a Bíblia aí, Udete. Sim, eu pego a Bíblia assim que eu vou repreendendo, assim, ó. Falo, sai pra lá, pelo amor de Deus. Né? Mas é assim. Quando eu te falei, eu só preciso fazer uma correção aqui. Eu te falei que precisaria cobrar umas 5 vezes mais o valor que eu cobro. Mas esse eu desisto. Eu não cobro nada, não quero, não, é um caso sem solução. O cara que lembrou. O cara que falou que é fantasia sexual. É o hino do Corinthians? Vai vendo, doutor Arthur, o que eu passo aqui. Vai, o senhor tá sentindo. Vai vendo o que eu passo aqui. Veja isso, é triste, viu? Não dá para ser tudo nessa vida mesmo, né? Esse dia eu estava com o Almir e ele teve cãibra. E eu não posso falar que lugar que ele teve cãibra. E ele falou aí agora, falou assim, você lembrou da cãibra, né? Então... Nossa, eu nem vou falar o que eu lembrei aqui. Nem posso falar, viu, Áureo? Vai vendo, Áureo. Mas beleza. Doutor Arthur, 1 minuto para acabar a live. Beijo para vocês, ó. Vai cair, senão a gente não consegue deixar gravado. Pessoal, um beijo para vocês. Quarta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Segue as minhas redes, que tem muito recado para eu passar para vocês ainda durante a semana. Combinado? Vou desligar porque vai cair a live. Beijo, beijo. Tchau, doutor Arthur. Obrigada. Tchau, Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, pessoal.